Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, do 4 até o 8. Lembrando você que a nossa campanha é de 4 dias, hoje é o primeiro dia, e é um processo. O primeiro dia liga com a mensagem do segundo e assim por diante. Então, não falte, vai ser bênção nas nossas vidas. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez. O anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: Levanta e come, porque o caminho te será muito longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Esse texto é um texto bem conhecido que nos fala sobre um período da vida do profeta Elias, onde ele está com alguns sintomas de fraqueza. E você pode ali na leitura do texto encontrar alguns tipos de fraqueza, né? Fraqueza e cansaço, porque há muito tempo ele estava sendo perseguido, fraqueza e cansaço, porque há muito tempo ele estava caminhando, e caminhar num deserto é difícil, é cansativo, vários tipos de fraqueza. Você encontra, inclusive, algumas palavras que ele usa demonstram algum tipo já de solidão, talvez, quem sabe, uma depressão, alguma coisa do tipo assim você consegue encontrar. Tanto é que as palavras que o profeta Elias, lembrando que o profeta Elias não é um profeta qualquer, se bem que um profeta nunca é qualquer, mas o profeta Elias, numa oração, o céu fechou e não choveu. Numa outra oração, o céu abriu e choveu. Numa outra oração, desceu fogo do céu. Então, o profeta Elias não é qualquer pessoa, não é qualquer um, mas, como todo e qualquer ser humano, ele está passando por um momento da sua vida aonde ele está cansado, aonde ele tem algumas necessidades a ser supridas e ele não está conseguindo alcançar, não está conseguindo suprir o seu espírito. E uma das palavras que ele usa, uma das frases que ele usa, quando ele se joga debaixo do zimbro, o zimbro é uma espécie de uma árvore seca, ele diz a Deus: Senhor, por que o Senhor não me mata logo? Por que o Senhor não me leva logo? Porque eu não sou melhor do que os meus pais, até num linguajar de comparação, ele não está vendo resultado na vida dele. Poxa vida, o camarada fez chover, o camarada orou e desceu fogo do céu. É necessário que a gente compreenda que o ser humano tem suas vulnerabilidades, embora sinais, milagres e maravilhas estejam acontecendo, existem momentos da vida da gente onde a gente precisa nutrir o nosso espírito para que possamos continuar caminhando. O texto em questão diz que ele dorme para descansar, o anjo do Senhor aparece, e o anjo do Senhor não promete nada para ele, o anjo do Senhor não diz que vai livrá-lo, o anjo do Senhor aparece para ele e diz apenas isso: acorda, levanta daí, come esses pães na brasa e toma essa água. E ele comeu e tornou a dormir. E novamente o anjo vem e diz para ele: levanta de novo,
come e bebe, porque muito comprido será o teu caminho. O que a gente consegue entender aqui? A gente consegue entender aqui que há uma importância muito grande no ato de se alimentar e descansar, porque o que o anjo vem a fazer é dar a ele comida e água, e na sequência o anjo diz: você pode descansar, você pode dormir, mas come e bebe, porque você tem um longo caminho pela frente, e cansado, sem se alimentar, sem descansar, vai ser impossível você fazer toda essa trajetória. É necessário que a gente entenda uma coisa, que assim como nós temos fome e sede por alimento sólido, alimento líquido, é necessário que você entenda, que todos nós possamos entender, que existe um espírito dentro de nós, existe uma alma dentro de cada um de nós. E por mais que você alimente seu corpo, coma, beba, a sua alma, o seu espírito, não come a comida, não bebe a água. É necessário que a gente entenda que o nosso espírito ele precisa ser nutrido. E a nutrição não é com pão, não é com água. A nutrição do espírito é com a palavra de Deus. Nós vivemos um tempo onde o Senhor tem dito a cada um de nós que o nosso caminho será muito longo, que existe uma travessia para cada um de nós. E muitos de nós estão descansando debaixo de um zimbro e talvez pedindo até a morte para Deus pela falta de resultados. Estamos deitados em meio a um deserto, desejosos em atravessar o deserto, mas no meio do deserto nos bate a fraqueza por determinado tipo de luta, por várias situações que estamos passando. Então olhamos para o céu e dizemos a Deus: não seria melhor o Senhor me levar de uma vez? Na contramão de tudo isso, vem o Senhor e diz: não é mais fácil você apenas descansar? Não é mais fácil você apenas ter uma boa noite de sono, recuperar as energias, até porque o caminho que está proposto para nós, você desejando a morte ou não, o caminho continua lá. Vai ser necessário esforço do mesmo jeito. Nós vivemos um tempo onde nós gostamos, está muito fácil a alimentação hoje em dia. Está tudo pronto, está tudo preparado, você não precisa sair de casa. Então é conveniente. Dia de frio, não quero molhar a mão, água gelada, não quero mexer com cozinha. Vamos pedir um iFood, todo mundo come ali, fica bem de boa. Pronto, acabou. É bom demais. Só que muitas pessoas não têm dado a atenção necessária e têm achado que muitas vezes os sintomas que a gente tem de fraqueza é simplesmente porque a gente está cansado. Só que a gente não acaba por perceber que talvez esse cansaço, essa apatia, essa fraqueza, é porque está faltando nutrição na nossa alma, está faltando nutrição no nosso espírito. Quando o anjo vem e fala, come e bebe, é porque o corpo de Elias estava muito fraco para aguentar a caminhada, mas que a caminhada teria que ser feita porque havia uma obra de Deus sobre a vida dele, e essa obra de Deus só vai acontecer se você estiver pleno, se você estiver com as suas faculdades ativas, se você estiver apto a não começar a enxergar miragem onde não tem, porque afinal de contas é uma travessia pelo deserto. Daqui a pouco a gente vai estar confundindo o que é Deus, o que não é Deus, vendo visão, vendo miragem, simplesmente porque a gente não está entendendo a fome e a sede do nosso próprio espírito. Não estamos dando ouvido para os sintomas de necessidade da nossa alma, de nutrição pelas águas do Espírito de Deus e pelo pão que é a palavra de Deus. E nós não estamos dando e saciando a nossa alma com aquilo que deve ser saciada. Hoje eu falo aos corações que se esqueceram de como é ser sedentos pela presença de Deus. Nós ouvimos Jesus dizer para aquela mulher na beira do poço, e Jesus diz a ela está tirando água para matar a sede, e Jesus diz a ela, se você soubesse quem eu sou e a água que eu tenho, você pediria para mim, porque a água que eu tenho você nunca mais vai ter sede.
Jesus não estava falando da água que tem a capacidade de sanar a sede do corpo e não gerar nenhum tipo de malefício pela falta da água. Jesus estava falando da água que refrigera a nossa alma cansada. E nós muitas vezes não percebemos que a nossa atividade, a nossa correria, nosso desgaste vai gerando no nosso emocional, vai gerando no nosso espírito, vai gerando no nosso coração um desejo, uma fome, uma sede que muitas vezes nós não damos atenção para isso. Muitas vezes nós achamos que não é necessário. Vai se levando, vai se empurrando e vai se deixando as necessidades da nossa própria alma. Vai se deixando de realizar coisas que são extremamente necessárias para o nosso espírito. Como, por exemplo, fechar os olhos e meditar sobre a fé. Nós achamos que fechar os olhos e imaginar, pensar, recitar um versículo, cantar um hino, já não é mais tão importante, porque a vida é tão corriqueira e as coisas vão acontecendo, é tipo Nissim Miojo, em 3 minutos está pronto, e a gente deixa de nutrir com coisas que são importantes para a nossa alma. Como, por exemplo, uma leitura matinal, pela manhã, ler um versículo bíblico, fazer a sua oração, então encarar o dia. Nós estamos deixando de lado coisas que são extremamente importantes e que geram vida para o nosso corpo, e nós passamos batido nessas coisas. Amós, no capítulo 8, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu enviarei fome sobre a terra, mas não será fome de pão e nem sede de água, mas sim fome e sede pela minha palavra. Nós estamos deixando de ter a sede pelas águas do Espírito Santo de Deus. Nós estamos deixando de nos banhar naquilo que Deus tem para nós. Nós estamos nos habituando a beber pouco do que Deus tem para nos dar. Nós estamos nos habituando a ficar no raso quando o Senhor nos chama por profundo. E nós não estamos mais ouvindo o clamor desesperador da nossa própria alma. Males, doenças que acontecem, e simplesmente porque nós não estamos cuidando do que é essencial. Cuidamos sim do nosso corpo, nutrimos o nosso corpo, até porque se a barriga roncar, a gente quer comida, se der uma dor de cabeça, a gente quer um remédio. Agora, e quando aquele desespero na alma aperta, machuca, quando aquela incerteza brota, não se sabe como tirar aquilo do coração, quando um medo vem e domina os sentimentos, quando um medo vem e limita a visão de fé, o que fazer nessas horas, quando nada sólido, nada líquido que se ingere tem o poder de sanar uma dor que parece que é espiritual? Pois é espiritual. O único jeito de trazer o alívio é nos deixando ser levados por essa fome e sede que o Senhor disse que viria sobre a face da terra. Não fome de pão, não fome de água, mas sim uma necessidade do nosso espírito de ser saciado nas águas do Senhor, de se alimentarmos na palavra do Senhor. Todo mundo aqui sabe o que é fome. Todo mundo aqui já sentiu fome. Fome é uma sensação fisiológica que gera em você um alerta. Você precisa se alimentar. E se você não nutrir o seu corpo com as vitaminas, com os sais minerais, com aquilo que é necessário para que você tenha um bom dia, para que você viva e não morra, você sabe os sintomas que vêm. A fome, ela gera dor no estômago, barriga roncando, fraqueza, tontura, dor de cabeça e etc. E aí você pega a implicação da falta do alimento no corpo, se não tem vitaminas, se não tem sais minerais, se não tem água, se não tem líquido, você já começa a sentir desidratação, você já vai começar a sentir boca seca, dor de cabeça, tontura,
náuseas, e tudo porque o alimento não chegou, mas o corpo já está pedindo e mandando sinais, já está no vermelho. E se você não se alimentar, os sinais pioram. E quando a falta da nutrição é extrema, o corpo morre. Se o corpo morre, foi-se a vida do corpo. E nós estamos vivendo um tempo onde os sinais são visíveis. Sentiu fome? iFood. Sentiu fome? Pega um pão. Resolve-se rapidamente. Por quê? Porque damos mais ouvidos para aquilo que o nosso corpo fala para nós. Mas faz parte de quem nós somos a nossa alma, o nosso espírito. E o que o nosso espírito fala para nós, o que ele precisa, o que ele quer, o cuidado da nossa alma. Muitas vezes nós não entregamos o que a nossa alma precisa. Precisamos de cuidado. E não nutrimos a nossa alma com o cuidado necessário que ela precisa. Salmos 42, versículo 2. E aqui eu já quero entrar falando para você sobre fome e sede espiritual. Salmo 42, 2. A palavra de Deus diz assim: a minha alma tem sede de Deus. E por que o termo é sede? Porque está expressando que a nossa alma tem desejo pela palavra. A nossa alma tem desejo pela oração. O nosso espírito deseja buscar pela santidade. Porque o nosso espírito já entendeu, quando oramos, o que acontece conosco. Quando buscamos a Deus, o que acontece conosco. O nosso corpo sabe o que acontece conosco. Só que muitas vezes nós nutrimos só o corpo e não nutrimos o nosso espírito. Sede e fome é uma necessidade. E a nossa alma tem uma necessidade de se alimentar, de se nutrir, porque a fraqueza espiritual só vai embora se você der água. A fraqueza espiritual só vai embora se você alimentar o seu espírito. Mateus capítulo 4, no versículo 4, a palavra de Deus fala assim: nem só de pão viverá o homem, porque pão é necessário para a vida do corpo, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque o corpo morre se não tiver pão, mas se o corpo tiver a palavra de Deus, então o espírito está nutrido. Mesmo que o corpo deixe de existir por qualquer circunstância, o espírito vivo em Deus está para todo sempre. Por quê? Porque está nutrido com a palavra que gera vida. Fome e sede espiritual só é sanado se você der água do Espírito. E eu preciso buscar essa água do Espírito. O livro de Apocalipse nos fala sobre essa água. Apocalipse fala para nós que existe um rio que flui diretamente do trono de Deus, e por onde esse rio passa, gera vida. Então essa água não é água para beber com um copo, essa água é para beber com oração. E se essa água por onde passa gera vida, talvez tudo o que eu estou precisando para que eu não peça para Deus que eu prefiro morrer no deserto que eu estou passando, talvez o que eu esteja precisando é beber dessa água, para alimentar, para tirar a sequidão, para renovar os sentimentos, para trazer de novo o real sentido da vida. E a vida não é só fadiga, não. A vida não é só cansaço e pagar boleto. A vida tem mais para ser vivida. O problema é que muitas vezes nós queremos ser uma árvore de frutos. Diga glória a Deus. Só que nós não entendemos. A palavra de Deus diz que você é uma árvore com muitos frutos. Só que você só vai dar muitos frutos se você tiver plantado às margens do rio. Salmo número 1. O rio é Cristo. Se nós não estivermos com as nossas raízes profundas, enraizadas nas águas que estão irrigando essa terra que vai germinar a nossa árvore que somos nós, se não tiver um fluxo contínuo de água vertendo para as tuas raízes, para o seu coração, não vai ter fruto. Porque nós estamos achando que o pouco com Cristo já é muito. Mas então por que ainda a nossa alma continua a padecer com necessidades? Por que nos sentimos inconsolados? Por que nos sentimos ainda fracos? Por que nos sentimos ainda temerosos? Há quanto tempo caminhamos com Ele? Há quanto tempo andamos com Ele? E há quanto tempo Ele fala, mas não soa para nós como alimento? Não soa para nós como nutrição, soa para nós apenas como palavras bonitas, do tipo, você vai vencer, você vai conquistar.
Nós precisamos abrir os nossos olhos e deixar Deus moldar o nosso coração nesse sentido. Eu preciso me alimentar do que vem de Cristo, porque senão o meu espírito morre. A apatia, ela acontece na nossa alma, e da alma é gerada toda a tristeza que se vê no nosso semblante. E nós muitas vezes cuidamos do semblante. Faz-se a barba, as moças, as mulheres passam uma maquiagem, mas muitas vezes a tristeza não é coberta pela maquiagem, não é coberta por um dia de salão, não é coberto por um trato. A tristeza acaba aparecendo. E por quê? Porque muitas vezes nos falta aquilo que é primordial, o alimento espiritual para a nossa alma. Que Deus venha moldar o nosso coração para que a gente possa entender que é uma necessidade comer, senão o corpo morre, mas é uma necessidade beber das águas do Espírito e comer da palavra de Deus, senão a alma, o Espírito também morre, se cansa, fadiga, não consegue lutar lutas simples e perde, se sente menos que os outros. Olha Elias, ele sabe que foi ele que orou para chover. Ele sabe que foi ele que enfrentou os profetas de Baal, ele sabe. Só que agora ele está num quadro tão ruim da vida dele, mas tão ruim e tão fraco no seu espírito, que ele está pedindo para Deus que ele preferia estar morto do que estar enfrentando o que ele está enfrentando. Está vendo a condição? Quando nos falta a nutrição para a alma, a gente deixa de acreditar na promessa, a gente deixa de acreditar no que Deus falou para nós. Nós estamos aqui falando sobre a vida de um homem que fez sinais extraordinários e que é tido como um dos maiores profetas da Bíblia, mas num dia ruim da vida dele, o seu emocional estava tão desnutrido, sua alma estava tão cabisbaixa, que ele falou, é melhor morrer do que servir a Deus. E ninguém está livre desse negócio, ninguém está livre, ninguém. Agora, se cabe a você sentir os sintomas, se os sintomas estão dizendo para você que está faltando nutrição no seu espírito, por que não nutri-lo? Já ouviu falar de anorexia? Anorexia é um distúrbio alimentar que distorce a visão que a própria pessoa tem sobre o seu próprio corpo. Ou ela acha que está gorda demais, ou ela acha que está magra demais, e enquanto ela não achar o seu objetivo, porque é um distúrbio, jamais vai achar o seu objetivo, nunca estará bom. Ela se nega a comer, ela se nega a se alimentar, e os sintomas começam a vir, começam a aparecer, e de repente é só uma comparação com uma amiga, é só uma comparação com um amigo, de repente é só uma roupa que não serviu, vou tentar fazer uma dieta, vou fazer mais uns dias, e se eu tirar isso, e se eu tirar isso, e se eu tirar aquilo, e de repente a compulsão vem, come-se alguma coisa, logo se vomita porque não quer que aquilo fique dentro do estômago, porque vai engordar. Então começa a virar um distúrbio de tal maneira que essa pessoa deixa até mesmo de beber água. E eu sei que você sabe, você já viu isso na televisão ou conhece alguém que entra nessas... porque é uma doença. E ela se nega a se alimentar. E aí você já sabe que os sintomas começam a aparecer. Desidratação, desmaio, pressão baixa, fadiga, dor de cabeça, dor no estômago e etc. Aí a pessoa ela começa a ter os sintomas que são visíveis para todo mundo. O cabelo começa a cair porque não tem vitamina. O corpo está falando, está faltando coisa aqui dentro. As unhas ficam quebradiças, a visão fica turva, não estou conseguindo enxergar direito, está faltando açúcar no sangue, está difícil até de caminhar. Peraí, deu um branco, nossa, agora escureceu tudo, porque está faltando alimentação. E mesmo sabendo que precisa comer para não morrer, as pessoas que padecem desse distúrbio da anorexia se negam a comer. Precisa para não morrer, mas se nega a comer. Agora, me permita falar com você sobre anorexia espiritual. Crentes que sabem que tem que alimentar a alma e o espírito e se negam a comer e a beber do que Deus tem para nos dar. Quais são os sintomas de um espírito que não se alimenta da palavra de Deus, que não bebe das águas do Espírito? Primeira, perda da visão. A visão te dá a capacidade de você ver as cores, te dá a capacidade de você ver as formas. A visão te dá a capacidade de você ver tanto de perto quanto distante.
quando se deixa de ouvir a palavra, engana-se quem acredita que só porque eu ouvi, está tudo bem, estou nutrido. A palavra só é nutrição quando eu ouço e eu aplico. Se eu não aplico, é só palavra. Só é alimento a palavra quando eu escuto e eu pratico. Se eu pratico, estou nutrindo a minha alma. As pessoas que deixam de nutrir a sua alma e padecem da anorexia espiritual, elas perdem a visão. E por que a visão é importante? Porque a visão da palavra é o que te dá a visão de fé. Você está num dia que nem Elias, pedindo a morte. A palavra vem, você aplica a palavra, você crê na palavra, a palavra nutre seu espírito, e você diz, pensando bem, Deus, nunca mais eu vou falar que eu quero morrer, porque é bom estar com o Senhor. Olha o buraco que eu estava, agora olha como que eu estou. Num dia eu estava pedindo a morte, hoje, Deus o livre morrer. Por quê? Palavra aplicada. Deus te dá visão, e não é visão para você continuar enxergando, não é visão apenas para você deixar de usar óculos. Deus te dá a visão de como é a sua vida se o teu espírito estiver alimentado. Como é a vida? Você se sente forte, você se sente apto, você se sente capaz. Por quê? Porque tudo que está dentro de você está gerando nutrição. Nutrição é fortalecimento. Por quê? Porque Deus disse para você, come e bebe, porque muito longo vai ser o seu caminho. E você precisa comer da palavra para chegar nesse caminho. Anorexia espiritual. Perde-se a audição quando não se escuta a palavra e não se aplica a palavra. Ficamos nesse negócio aí, será que Deus está aqui? Acho que Deus está lá, acho que Deus está aqui, acho que Deus está lá. Perde-se a audição do que é Deus e do que não é Deus. Porque nós estamos querendo achar Deus em movimentos, em coisas que inventam, em modas que tem por aí. E Deus, Ele é tão simples. Ele é o Deus. Se um rei se dobrar no seu palácio e buscá-lo, o Senhor se revela a ele. Se uma pessoa na mais fria cela de uma prisão se arrepender dos seus pecados, o Senhor se revela a ele. Deus é o Deus dos grandes, Deus é o Deus dos pequenos. A condição aqui não é aonde Deus está, a condição aqui é a audição. Está ouvindo quando Deus fala? Porque nós queremos que Deus fale conosco. Só que já parou para pensar? E se Deus já estiver falando conosco e não estamos conseguindo ouvir por causa da desnutrição, por causa da anorexia espiritual? E se Deus já estiver falando há muito tempo e a gente fica ali, Deus não está falando e Deus está falando, Deus não está falando. E somos nós que não estamos ouvindo, porque a nossa alma, nosso espírito não está numa condição legal, está precisando dar uma tratada, está precisando de um remédio, está precisando voltar ao estado normal, porque para um cristão não é normal deixar de ouvir a Deus. Porque o anormal foi quando você começou a escutar. Porque antes você não escutava a voz de Deus. E agora o sobrenatural chegou sobre você. Então você consegue escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus não é você escutar a voz de Deus audível. Ainda que em algumas situações, ok, beleza. Agora, não fique achando que do nada eu caí aqui ontem. Do nada amanhã Deus vai falar comigo audível. Mas não vai. Por quê? Porque o coração ainda não está alimentado. A alma, o coração não está moldado e a alma ainda não está saciada. É necessário todo um tratamento para que então comece-se a perceber a presença de Deus. E uma das coisas que faz a gente perceber a presença de Deus é a nossa audição espiritual. Se você ouve a palavra e você a aplica, você vai ouvir o resultado. Você vai ver o testemunho da aplicação, as mudanças chegarão, e a voz do Senhor será mais facilmente distinguível por cada um de nós. Identificaremos quando o Senhor falar na mensagem, quando o Senhor falar nos louvores, quando o Senhor falar numa situação que você já está orando. A audição, opa, peraí, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus, isso é Deus. Fica fácil. Por quê? Porque se tiver com anorexia espiritual, perde-se
o tato. O que é o tato? Tato é a capacidade de sentir, é a capacidade de ser sensível a situações, a coisas, a momentos, a frio, calor, temperatura. O tato faz você perceber o mundo à sua volta. E perde-se o tato quando não se alimenta a nossa alma. Que tato? Sentir a presença de Deus. Sentir que Deus está no lugar. Perde-se o tato. Já ouviu aquela expressão, nossa, mas que igreja fria. É gente que perdeu o tato. Não consegue mais identificar que Jesus mesmo disse, aonde estiverem 2 ou 3, no meu nome eu estou lá. E se Deus está lá onde tem 2 e 3, por que alguém diz que a igreja é fria? Porque essa pessoa perdeu a visão, perdeu a audição e perdeu o tato, a sensibilidade para a presença de Deus. E quando nós perdemos a sensibilidade para a presença de Deus, é que o nosso coração, a nossa alma, já está desnutrida, já numa situação bem complicada. Bem complicada. Está necessário já uma ressurreição já, porque está quase batendo as botas. Não está mais identificando o Senhor de jeito nenhum. E na noite de hoje eu quero dizer para você, volte-se o seu coração para Deus, se você de alguma maneira sente algum desses sintomas. Se você percebe uma melancolia profunda na sua vida, uma tristeza que te pegou e te abraçou e agora é você e ela não te solta. Um medo, um pânico, uma desconfiança, uma incerteza, são sintomas de que está faltando alguma coisa no nosso espírito, no nosso espírito. Ora, se a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas que você possa passar na sua vida, que tal então buscá-las? Porque quando a gente para de buscar respostas e a gente começa a nutrir é trazer nutrientes para a nossa alma, começamos a perceber que quando a palavra de Deus fala para nós que as palavras do Senhor são doces e são mais doces que o mel, ora, palavra de Deus se escuta com o ouvido, mas a conotação aqui é que são mais doces que o mel. Então, a palavra que é ouvida, ela tem que ser digerida, como se um alimento fosse, a tal ponto de eu ter prazer na palavra de Deus, usando o meu paladar, para ter o sentido aguçado. Senhor, as tuas palavras são tão doces. Por quê? Porque nos leva para um caminho bom se forem aplicadas. E se não forem aplicadas, forem apenas ouvidas, então nós estaremos de novo no meio do deserto, olhando para o zimbro e dizendo, Senhor, era melhor o Senhor ter tirado a minha vida, porque a minha vida está um inferno. Enquanto as pessoas estão vivendo isso, um marasmo, estão vivendo uma carência profunda, buscando saciar a alma com pessoas, com lugares, com situações, com coisas, com compras, com ira, com raiva, com ódio. E as pessoas não estão percebendo que elas estão não apenas entristecidas ou amarguradas. O espírito está seco. O espírito está seco. Hoje eu fui num lugar comprar uns fios que eu tinha que fazer um serviço. Cheguei lá, o rapaz estava comendo um salgadinho, né? Aí eu falei assim, opa, cheguei bem na hora boa. Do nada ele fala assim, não. Eu fiquei assim, né? Falei, tá bom então, mas tá com fome, come. Grosso assim, cheguei numa hora boa, não. Aí eu engoli seco, pensei dentro de mim assim, vou falar com o gerente, já se viu me tratar desse jeito? Estou pagando. Mas daí eu entendi que o menino só estava com fome. E o sintoma da fome, muitas vezes, irritabilidade. Ora, se o corpo fala que está irritado simplesmente porque está com fome, você acha que o teu espírito, que você não vê, não fala dentro de você? Você nunca sentiu uns apertos no coração? Não é no coração, é na alma, irmão. Umas angústias, uns negócios. Nunca sentiu? Duvido. Uma cobrança interna por resposta que você não tem.
Um peso esmagador, como será? Como vai ser? E agora? E a alma fica inquieta. Por que te perturbas dentro de mim, ó alma? Por que está quase desejando a própria morte? Levanta, come e bebe da água do Espírito, da palavra do Senhor. Se fortaleça, se anima, se organiza. Endireita os caminhos, é devagar. Daqui a pouco você atravessa o deserto. Daqui a pouco você vai ver que valeu a pena. Daqui a pouco você vai dizer, puxa vida, ainda bem que eu não desisti. Achei que não dava, mas deu. E por que deu? Palavra. A palavra foi o teu alimento. A palavra foi o teu alimento. E se você estiver bem alimentado, irmão, qualquer coisa fica melhor. Vai carregar pedra, cimento. Se você estiver alimentado, vai, irmão. Sofre, mas vai. Agora, se você não tiver comido nada, fica difícil. Eu não gosto de andar no centro da cidade. Não gosto. Se eu tiver com fome, já me dá uma labirintite, já aquele monte de gente andando aqui, já me dá uns negócios, eu já tenho que... peraí, baixa a pressão, não gosto. Se tiver com fome, Deus o livre e guarde. Sinais, são sinais, que o corpo está habituado a uma condição. Se não tiver aquela condição, os sinais vêm para dizer, opa, está faltando alguma coisa aí. E na nossa alma também, gente, está faltando alguma coisa. Esteja aberto a cuidar de você. Esteja apto, pronto a cuidar de você. Escuta a sua alma. Chega em casa, não sei se hoje, não sei se amanhã, no final de semana, liga um louvor, senta no teu sofá, fecha os olhos, escute o seu próprio coração. Eu sei que você precisa de um monte de coisa, eu também preciso de um monte de coisa, mas não é para precisar, não é para pedir, não é para refletir sobre o que a gente precisa. Aí preciso comprar não sei o quê, aí preciso não sei o quê. Lá em casa eu olho para umas paredes e falo, poxa, tem que pintar. Aí eu lembro que tem que pintar, daí eu já lembro que mas tem que trocar essa luminária. É melhor fechar os olhos, fecha os olhos, daí você não fica vendo as coisas que precisa fazer. É você e Deus para cuidar de você, não para arranjar mais coisas para fazer, depois você faz. Experimenta ouvir seu coração, o seu coração. O que você está precisando? O que está te incomodando? O que você gostaria que o oleiro, o que mexe com o barro, o que pode pôr a mão no coração? Foi ele que fez o nosso coração no barro e pode moldar o nosso coração. O que você está precisando, não como bens, não como algo que possa te ser dado, mas o que está precisando para tirar o incômodo, para tirar o desgaste, para tirar a fadiga, para te tirar do linguajar aquele discurso, a vida é assim mesmo, né? Que vida é assim mesmo o quê? Com quem você está andando? Porque talvez você não seja assim, está pegando até o discurso dos outros, está andando com gente fadigada, vida, daqui a pouco está você, vida, mas você nunca foi de falar essas coisas. O peso dos outros está caindo sobre você, se livra dos outros também. Ou você muda e a tua mudança alcança os outros, ou você para de andar com os outros. Eu sei que pode parecer um esforço lascado para tentar recuperar as energias, mas às vezes, irmão, sério, é terapêutico o que Deus fez aqui com Elias. Ele sabia que tinha que atravessar o deserto inteiro. Deus chega para ele e fala assim, dorme, descansa, você só está cansado. Você está misturando as coisas, você está misturando o que é bênção com o que não é, perseguição com profecia, descansa, coloca a cabeça no lugar, come, toma um cafezinho, toma uma Coca-Cola, vai passear. Acho que foi quinta-feira passada, falei para os irmãos ir no parque, vai no parque, ô irmão, relaxa, dá uma relaxada nessa alma aí, está muito angustiado. Eu tenho. Calma, você não é robô, não. É de tanto ser. Eu tenho que fazer, se eu não tiver, não vai. Se eu não organizar, não sei o que. Calma. Tem uma notícia para te dar, hein? Não é muito boa, mas eu vou te dar. Irmão, você só tem uma vida. Uma para viver. E não viva a tua vida pelo estresse, para o estresse.
Viva a sua vida para você, para os outros, para a sua família, para Deus principalmente. Mas dá uma esvaziada na pressão. Muitas vezes a pressão é você mesmo que está colocando a pressão. Eu tenho que fazer, tenho que produzir. Ô irmão, relaxe. Coloca na mão de Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. Cuida do seu coração, cuida da sua alma. Alimente seu espírito. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Oração. Ore, fale com Deus e peça para Deus: Senhor, nutre a minha alma, alimente o meu coração. Eu preciso crescer, desenvolver o meu espírito. E como que eu faço isso? Palavra, oração, comunhão. Palavra, oração, comunhão. Pode parecer tão pouco, né? Mas é assim que se levantam Davi da vida, que mata Golias. É assim: palavra, oração, palavra, oração, palavra e oração. É o único jeito de saciar a fome invisível, mas sintomática da nossa própria alma. Palavra e oração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai, nesse nosso primeiro dia da nossa campanha, moldando o nosso coração. Senhor, a primeira coisa que nós queremos do Senhor nesse dia 1 da nossa campanha é pedir ao Senhor para que molde o nosso coração nesse sentido. Nosso coração é muito orgulhoso para decidir a confiar que o Senhor fala tem a capacidade de nutrir o nosso espírito. Senhor, nós somos muito teimosos em abrir mão do que a gente já está fazendo para fazer coisas novas. Mas se o Senhor está pedindo, assim será feito. Espírito Santo de Deus, a todos aqueles que se sentem na sua alma cansados, fadigados, abatidos, pressionados, limitados, pequenos, envergonhados. Senhor, que o Senhor traga na noite de hoje, pela Tua palavra, o alimento. Que o Senhor traga, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a água necessária para fazer, Deus, com que rejuvenesça, Senhor, o nosso interior e que os frutos brotem dentro de nós. Senhor, que todas as vezes que ouvimos a Sua palavra, o nosso coração tenha fome e sede pelo Senhor e que possamos identificar o quão doces são as Tuas palavras, mais doce que o mel, que nos levam para um caminho de vitória. Espírito Santo de Deus, abra os nossos ouvidos para a Tua palavra, para Te enxergar, para Te ouvir, para Te compreender, para Te obedecer e aplicarmos a Tua palavra. Toca nos nossos olhos, nos dando a visão da fé, para enxergar o Senhor, enxergar a realização da nossa fé, enxergarmos o cumprimento das Tuas promessas. Deus, que nunca venhamos a perder o tato, o sentido espiritual da Tua presença, que nunca deixemos de Te sentir. Espírito Santo de Deus, não nos deixe ficar longe, afastados de Ti, mas nos traga para perto, num lugar de segurança, conforto para a nossa alma. Traga o alimento necessário para o nosso interior. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir Jesus porque Ele merece. Digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.